amada igreja, amado irmãos, nesta manhã. Hoje é quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020, amém? Quero trazer uma mensagem de Deus para as nossas vidas, amém? Porque eu não estou isenta de também ouvir a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós ouvimos os pregadores subindo no altar sagrado e falando: a palavra é para vocês. Mas a palavra de Deus, primeiro ela tem que bater no pregador, no peito, no coração, para chegar até os ouvintes. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Se nós pregamos a palavra de Deus, nós temos que viver ela. Nós não podemos pregar uma coisa, passar o evangelho sem antes viver a palavra. Porque nós vemos hoje, muitos estão brincando com a palavra de Deus. Muitos estão se dizendo pregadores, mas não estão pregando o reino dos céus. Porque o reino do céu, ela é santificada. O reino dos céus, ela é purificada pelo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Quero contar que o Espírito Santo de Deus tem me visitado na madrugada. Nesta madrugada, ele me visitou e me trouxe em visão, onde eu estava num lugar muito grande. Era tipo uma casa grande, um salão enorme, e onde havia vasos. Vasos e vasos e vasos e todo tipo de vasos. Vasos grandes, vasos pequenos, vasos médios. E muitos deles estavam lá. Muitos, milhares de vasos. E eu estava naquele meio. E no momento o Espírito Santo, em espírito, me colocou de pé. No meio daqueles vasos. E eu comecei a girar em torno de mim, de pé, a olhar aqueles vasos. Muitos estavam com uma rachadura. Muitos estavam com uma rachadura embaixo. Muitos estavam com uma rachadura no meio do vaso. E outros estavam com a rachadura na boca. E a rachadura da boca tinha algumas partes já caídas do lado do vaso. E eu olhava aquilo e eu perguntava: Senhor, e ele me dizia: espera, só observe, olhe agora, eu falarei. E naquele momento eu senti que já não era mais um sonho, porque em espírito eu já estava com Deus conectada. Eram 3:03 da manhã, porque eu ouvi o vento que começou na madrugada. Aqueles que moram aqui em Pedro Juan e Ponta Porã ouviram, talvez, aqueles que se levantaram cedo, estavam em oração, também ouviram que vem uma rajada de vento muito forte. E eu consegui ouvir isto. Foi aonde eu percebi que eu já não estava em sonho, eu já estava numa visão. E aonde eu estava era muito grande. E vasos, vasos, vasos. E no momento que eu comecei a perguntar: mas Senhor, o que é isso? O que isso significa? Ele dizia para mim: espera, observa, filha, observa. Senti um ser perto de mim, mas eu não consegui enxergá-lo, mas eu sentia ele do meu lado. Quando muitas vezes nós sentimos que alguém está do nosso lado. Talvez você já teve esse sentimento, e assim eu senti. E naquele momento eu fui envolvida em palavras bíblicas, em palavras que estão na Bíblia. Eu fui envolvida. E vinha palavras, e o Espírito Santo ministrando, o Espírito de Deus dentro de mim ministrando e falando: filha, ao amanhecer, você vai passar essa palavra. E eu falei: mas Senhor, né? É difícil, porque nós somos ser humano, e a gente fala: mas Senhor. Aí vem a palavra de Deus e diz: obedeça, faça aquilo que eu coloquei você a fazer. Você vai falar com muitos. Aí eu falei: mas Senhor, confirma-me. Porque sempre somos carne e osso e nós pedimos confirmação quando é coisas de Deus.
Porque quando é coisas do mundo, a gente não pede confirmação. A gente vai e faz. Já faz. Mas quando é coisa de Deus, a gente sempre tem um pé atrás. Tenho 6 anos de ministério. Quando eu fui ungida missionária, logo depois eu fui ungida pastora. Fui ungida a bispa. Hoje eu tenho uma unção apostólica. Recebi uma unção apostólica. Mas o meu chamado eu sei. Aquilo que está dentro do meu coração, aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou. Muitos têm se escandalizado com o chamado que eu tenho levado. Muitos têm questionado o chamado que Deus tem me dado. Muitos têm, talvez, querido respostas de Deus sobre o meu chamado. Só que Deus, ele levanta aqueles que verdadeiramente querem obedecer a sua palavra. E hoje, nesta manhã, eu trago uma palavra que vai ficar gravado no teu coração. Porque eu tenho certeza que vai pisar num calo de muitas pessoas. E a palavra de Deus, ela tem que doer para que haja transformação. Porque se a palavra ela não dói, não tem transformação. Se você não está sentindo de dor, por que você vai querer uma cura que somente Jesus pode trazer? Porque quando não dói nada, nós não queremos Jesus. Nós pensamos que Jesus é um band-aid. Quando você se machuca, você quer colocar Jesus. Mas quando você não se machuca, você não quer Jesus. Por isso Jesus faz que venham os machucados nas nossas vidas. Hoje Deus me coloca para falar com vasos. Vasos que estão rachados. Vasos que estão perdendo seu azeite. Vasos que estão vazando azeite. Não estão mais se santificando. Não estão mais guardando a palavra de Deus. Tem perdido a vergonha. Nós temos perdido o temor a Deus. Nós vivemos a maneira que nós queremos. Falamos o que queremos. E não nos importamos aonde iremos morar. É sobre esta palavra que eu trago para você. Muitos vasos estão perdendo a salvação. Porque estão vivendo a sua maneira. Não estão vendo mais que o azeite está derramado. Estão fazendo o seu bem-querer. O seu egocentrismo. O seu orgulho tem chegado ao teu coração. O seu orgulho tem fechado os seus ouvidos espirituais. O seu orgulho tem fechado a sua visão espiritual. O seu orgulho tem fechado, endurecido o teu coração para a palavra de Deus. Você não é mais sensível ao Espírito Santo. Você acha que você é sensível. Você acha que você está ouvindo a voz. Você acha que você está fazendo algo de Deus. Mas eu te digo, nesta manhã, através desta palavra, que você verá que não é da forma que você está pensando. Porque o Senhor, ele diz, eu bem sei os planos que eu tenho para vós. Planos de te dar a paz. Paz. Se nós não estamos vivendo em paz, se nós estamos vivendo em intriga, se nós estamos vivendo em contenda, se a nossa boca está falando palavras torpes, nós não estamos vivendo em paz. Hoje, nesta manhã, o Espírito Santo de Deus me coloca para falar para você daquilo que ele me mostrou. E ele diz para mim, filha, muitos vão te ouvir, muitos vão se converter dos seus maus caminhos, das suas más atitudes e vão voltar. Muitos vão endurecer mais e mais o seu coração da minha palavra. A palavra de Deus nos ensina em Coríntios, lá em Coríntios 14, quando ele diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E nós, com as nossas atitudes errôneas, com o nosso orgulho, temos entristecido ao Espírito Santo. Ele me mostrou a sua tristeza. Quando eu vi aqueles vasos que estavam rachados e aqueles azeites derramados, alguns, como eu falei, estavam rachados embaixo. Aquele azeite corria
Isso ele falava, esta é a minha presença. E outros estavam rachados do lado. E há outros que estavam rachados na boca. E aqueles que estavam rachados de lado, o Espírito Santo de Deus dizia, esses são aqueles que estão endurecendo o seu coração. Esses são aqueles que estão perdendo o temor a Deus. E aqueles que estavam rachados na boca, o Senhor me dizia, esses são aqueles que voltaram à velha criatura. Aqueles que estão dizendo palavrões, aqueles que estão maldizendo aonde a boca eu já tenho colocado bênção, estão amaldiçoando outras pessoas. Aleluia, glória a Deus. Quero trazer a mensagem de Deus através da Bíblia. Porque tudo que eu quero falar é através da palavra de Deus. De mim eu não quero que saia nada. Mas que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco nesta manhã. Precisamos nos consertar. E somente o oleiro pode consertar este vaso. Não é você falando eu vou fazer. Você não faz nada. Quem faz é o oleiro. E o oleiro, ele vai tocar. Querendo você ou não, te prepara. Deus vai tocar. Deus vai quebrar. E quando quebra, dói. E não vai demorar muito em Deus começar novamente a quebrar os seus vasos. É necessário quebrar. É necessário voltar àquela roda. Você sabe que quando se faz um vaso, há uma roda que gira e aquele vaso é moldado pela mão do oleiro. Mas para aquele barro ser feito o vaso, ele precisa passar por um processo. Talvez você falou, eu já passei por um processo lá na minha caminhada. Deus vai fazer você passar novamente no processo, porque Ele quer vasos de honra. Ele não quer vasos para desonra. E isso tem acontecido no altar sagrado. Muitos estão subindo, entristecendo o Espírito Santo de Deus, falando palavrões dentro da sua casa, com os amigos, rodas de amigos, se dizendo ser evangélico e subindo no altar sagrado. A palavra de Deus me ensina que da mesma fonte de água não pode sair água salgada e água doce. E você tem dado água salgada e subindo no altar sagrado. E Deus manda falar para você que Ele vai quebrar o vaso. Quero ler com vocês, aleluia, vou pegar a minha Bíblia aqui, glória a Deus. Aleluia. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Aleluia, glória a Deus. Estamos ao vivo. Como todos me conhecem já aqui, eu não sei pronunciar muito bem palavras. Amém? Mas Deus tem me capacitado. Estou aqui diante deste vídeo hoje para trazer esta mensagem. Para nós. Para nós. Amém? Diz assim em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Preste muita atenção. E se você puder acompanhar na tua Bíblia, para que depois você não venha falar que não estava escrito desta maneira. Acompanhe aí comigo. Diz assim: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fim honrosos, outros para fim desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Glória a Deus. Nós vemos aqui a palavra de Deus nos falando de vasos. E ele diz que numa casa grande não há só apenas vasos de ouro e de prata, mas de madeira e de barro. E assim o Espírito Santo de Deus me levou na madrugada numa visão onde eu entrava e via muitos vasos, como eu falei. Só que os vasos estavam quebrados.
Todos eles ou a maioria apóstola? Todos. Todos estavam com uma rachadura. E o azeite que estava dentro estava se espalhando pelo chão. Estava vazando azeite. E alguns, preste atenção, alguns vasos estavam com seu azeite pouquinho lá no fundo. Alguns estavam pela metade. Outros estavam vazios. E outros estavam um pouquinho mais da metade. Mas nenhum estava até a boca. Nenhum estava até a boca. Isso também eu perguntei ao ser que estava do meu lado. Aí ele falou para mim, sabe por quê? Porque já não me buscam mais como antes. Perderam o seu primeiro amor. Muitos estão vivos, mas mortos espiritualmente. Muitos se dizem vivos, mas estão mortos. Muitos estão vazando azeite, porque já não buscam mais como antes buscavam. Fazem o seu querer à sua maneira, já não pregam mais através do meu espírito. Sobem no altar, pregando a sua carne. Escolhem palavras para ser ditas sem a minha presença, diz o Senhor. E eu falava, Senhor, são fortes estas palavras. São fortes, Senhor. Será que eu tenho que passar isto? E Deus falava, sim, filha. Muitos vão te ouvir e voltar ao primeiro amor. Muitos vão te ouvir e se arrepender. E das tuas mãos eu não vou requerer. Muitos vão endurecer o seu coração mais e mais. Muitos vão falar que eu não falei contigo. Muitos vão zombar. Mas da tua mão eu não requererei. Eu falei, obrigado, Senhor. Sentei na minha cama e eu comecei a chorar. Hoje, na oração das 5 da manhã, porque eu oro muito, irmãos. Hoje, na oração das 5 da manhã, estava chovendo aqui. Já quase uma semana de chuva. E a preguiça não tem tomado conta da minha vida. Eu tenho repreendido o cobertor, eu tenho repreendido a preguiça, eu tenho repreendido o sono para glorificar o nome do meu Salvador. Porque eu quero ir para o céu. E você está buscando o quê? O que você está buscando? O que você tem deixado rachar os teus vasos? O que você tem deixado entrar nesse vaso? Não é mais a presença do Espírito Santo. Não é mais o azeite do Espírito Santo. Muitos têm deixado entrar o comodismo. Muitos têm deixado voltar as palavras torpes. Muitos têm deixado entrar o espírito de ciúme, que traz contenda, que desagrada a Deus. Muitos têm deixado entrar o espírito da inveja. Tem invejado. Tem querido ser mais que o outro. Ei, a cada um Deus dá conforme ao que Ele determina. Não é o que você quer, nem o que você quer ser. É aquilo que Deus tem para você. Muitos têm voltado à velha criatura. A palavra do Senhor, ela diz, conhecereis a verdade e a verdade vos hará livre. Conhecereis a verdade. Muitos têm conhecido a verdade, mas voltado novamente à velha criatura. Não porque Deus não te libertou, não porque o Espírito Santo não te transformou, é porque você voltou novamente à velha criatura. Muitos têm deixado de se santificar. O que é santificação?
Ah, eu tenho que ser santa, eu vou colocar um véu, um cabelo comprido, um vestido comprido, um salto alto. Isso não é santificação. Santificação é separação para Deus. Você se separar do mundo. Você buscar a tua santificação. Tem filmes que nós não podemos assistir. E quando aparece, muda. Quanto tempo você tem passado em oração? Quanto tempo você tem passado na internet? Deus tudo nos deixou para edificação, para testemunho daquilo que fomos chamados, da palavra dele. Quanto tempo nós estamos passando na presença do Espírito Santo de Deus? Por isso os vasos estão rachados. Por isso estamos perdendo azeite. Porque não queremos mais passar tempo com a nossa Bíblia. Isto, a palavra de Deus tem passado de moda. Não, tem passado de moda. Isso aqui virou um quadrado, não. Agora na moda é no celular. Senhor nos deixou todas as coisas para benefício dele, não para o seu benefício. Nós estamos falando que é para benefício de Deus, mas não é assim. Estamos passando mais tempo para os nossos benefícios. Vou satisfazer meu olho, vou satisfazer minha mente, vou satisfazer o meu ouvido, vou satisfazer o meu dedo. Porque você passa tempo e tempo e tempo aonde não te edifica. Mas passar tempo alimentando a tua alma, porque a tua alma, esse vai para a glória de Deus. A sua carne física, corpite, irá ficar. Seu espírito, esse voltará para Deus. Mas você tem certeza disso? Você tem certeza? E ele diz para nós uma coisa. Alguns são vasos para honra, outros para desonra. Como nós estamos honrando a Deus? Começamos bem, no auge. Eu só quero Deus. Fazer um compromisso, faço um voto com o Senhor. Depois nós deixamos de cumprir o nosso voto. O que somos? Mentirosos? Porque ele diz, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Falaria ele e não faria? Quando Deus promete algo, ele cumpre. Na minha e na sua vida. E nós? Estamos cumprindo? Será que nós estamos passando tempo na presença do Espírito Santo de Deus? Deus tem deixado todas as coisas para a edificação nossa e para a edificação da igreja, daqueles que estão conosco, líderes espirituais, pastores, pastoras, missionários, missionárias, evangelistas, presbíteros, apóstolos, obreiros. Como estamos enchendo os nossos vasos? Porque nós somos vasos na mão de Deus. Cabe a nós buscarmos encher o nosso vaso. Mas como nós estamos enchendo? Estamos humilhando alguém? Estamos pisando em cima daquelas pessoas que estão ao nosso redor? Estamos maltratando pessoas? Estamos humilhando pessoas? Ou estamos ajudando pessoas? Como nós estamos cuidando do nosso vaso? Como nós estamos enchendo ele de azeite? Porque ele diz, não entristeçais o Espírito Santo. Muitos estão entristecendo o Espírito Santo de Deus. Deus, ele quer nos levar à salvação. Por isso ele mandou seu Filho único para morrer naquela cruz, por mim e por você. Porque se não fosse assim, ele não mandaria Jesus. Ele quer que nós venhamos a nos arrepender. Ele quer que a gente volte para o caminho da salvação, para o caminho da santificação.
Ele quer que você seja uma pessoa transformada. Não volta a velha criatura, mata essa velha criatura. Muitos estão na prostituição. Muitos estão em fornicação. Muitos líderes religiosos estão na pornografia. Não, eu não vejo, não. Só de vez em quando dá uma passada e aí não tem como fazer. Deus está vendo tudo. Tem vasos que está rachado. Está vazando azeite. E o azeite é precioso, o azeite é maravilhoso. O azeite é o Espírito Santo de Deus. E você não tem dado importância a isso. Porque você tem endurecido o teu coração à palavra de Deus. Deus te deu um chamado. Romanos 11:29. Lê lá comigo. Aleluia. Romanos 11:29 diz assim: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. Deus, ele não tira novamente daquilo que te deu, mas você perde. Sabe como você perde? Quando você deixa o vaso ser rachado. Quando você começa a dar brecha a Satanás. E muitas vezes, irmãos, eu já ouvi isso e eu sempre falo. Nós queremos dar culpa ao inimigo em tudo. Mas nós não queremos levar a culpa. Mas nós temos culpa. Porque nós temos deixado as brechas para que o inimigo venha entrar. Porque se você não dá brecha ao inimigo, como é que ele vai vir entrar? Me responda. Se você não abre a brecha, como ele vai vir entrar? Como? É porque nós estamos dando brecha para ele entrar. Quando você abre a tua boca e começa a maldizer uma pessoa, quando você começa a falar palavrão, é o inimigo ou é você que deu brecha? Quando você deixa que a ira venha tomar conta de você, por qualquer coisinha você já se ira. É você ou o inimigo que está deixando? Quando você começa a deixar as coisas de Deus de lado, são brechas. É o inimigo ou é você que está fazendo? Então nós temos que começar a analisar que somos nós que deixamos e damos brecha. Somos nós. E Deus, ele diz aqui na sua palavra, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ele te deu um dom, ele te deu chamado. Ele não tira de você. Você não é um ex-pastor, você continua sendo pastor. Mas você está perdendo azeite. Você não é um ex-apóstolo, nenhum ou deixou de ser apóstolo. Você é apóstolo, você é apóstola, mas você está deixando o azeite ser derramado. Você não é um ex-presbítero, você é presbítero, mas você está deixando o azeite ser derramado. Você não é uma diaconisa, você não era uma diaconisa, você é uma diaconisa, mas você está deixando o azeite ser derramado. Deus não revoga o dom. Deus não tira o dom. Nem tira o chamado. Eu nunca ouvi ex-pastor. Pessoas falam. Mas Deus não fala isso. Nós, como ser humano, queremos julgar a outras pessoas. Mas por que não nos julgar a nós mesmos? Por que não nos analisarmos? Nós vemos defeito em tudo. Mas nós não vemos defeito em nós. Quando principalmente nós nos afastamos de Deus e quando vem uma palavra que vai pisar no teu calo, a primeira coisa que você fala ou faz é ficar bravo, brava, emburrado, emburrada. E isso é de Deus? Não. Porque o Senhor diz que o sábio é aquele que ouve. O tolo não aceita repreensão. Em que nós estamos hoje?
Como nós estamos hoje? Eu sei que muitos talvez já nem querem ouvir esta palavra. Só que eu vou ter que continuar. Porque eu tenho que falar e fazer aquilo que Deus mandou eu falar e fazer. Talvez você passa tempo e tempo no YouTube, tempo em tempo no Facebook, tempo em tempo, aonde for. Só que hoje Deus está trazendo esta palavra para você. Começar a caminhar com Ele. Ele diz que Ele vai tratar com você. Porque ele quer que você seja um vaso para honra. Como você começou honroso, Deus ele diz para você, Ele vai tratar. Vai doer, Ele vai tocar. Porque Ele não quer perder você lá para o inferno. Quero também falar hoje de um homem de Deus. Vamos ler junto. Lá, aleluia, em Deuteronômio, glória a Deus. Eu também vou procurar aqui. Deuteronômio 34, aleluia. Glória a ti, Senhor Jesus. Louvado e engrandecido é o teu nome. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jeová dos exércitos. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Santo, santo, santo. Glória a ti. É ao vivo, amém? Estamos aqui junto buscando a palavra de Deus. Começamos com os vasos, não sair do contexto, não sair daquilo que Deus mandou eu falar. Aleluia. Deuteronômio 34, aleluia. Deuteronômio 34, versículo 10, diz assim, aleluia. Deuteronômio 34, versículo 10. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés. Aleluia. A quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os efeitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todos Israel. Olha só que linda passagem, né? Onde esta palavra nos diz de um homem chamado Moisés. E ele diz assim, ó, em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés. Eita glória, aleluia. Nunca mais se levantou um profeta como Moisés. Moisés quem era? Moisés era aquele que estava num palácio, que foi colocado num cesto pela sua mãe e feito com um cesto de junco e foi largado, onde Deus cuidou dele para ir naquele palácio daquele rei, daquele faraó. Ele tinha o quê? Estudo, ele foi cuidado, ele tinha o quê? Um princípio de realeza, onde Deus chamou a Moisés para libertar o povo de Egito, para ser o guia, porque quem foi o libertador foi Deus. Deu a ele um cajado, e aquele cajado, Deus usou ele com grande poder. Tanto é que em frente ao faraó, aquele cajado se transformou em cobra. Aquele cajado foi aonde Moisés levantou e aquele mar se abriu e aquele povo passou. E a palavra diz que nunca mais houve profeta. Que maravilhoso, aleluia. Glória a Deus, porque aquilo que Deus dá, Ele não revoga. Só que o que Moisés fez? Aleluia. Nós vamos ler junto também. O que aconteceu com Moisés? O que Moisés fez? Vamos lá, ler junto? Quero que volte comigo um pouquinho atrás. Nós vemos aqui que a palavra diz que nunca mais houve profeta naquela terra, em Israel, como Moisés, que fazia sinais, maravilhas, prodígios do poder de Deus para aquele povo ver.
E ele falou assim que ele viu Deus face a face. Que maravilhoso poder ver Deus face a face. Leia comigo em Deuteronômio. Aleluia. 32:49. Diz assim: vá até a serra de Abarim, aqui na terra de Moabe, e suba ao monte de Nebo, na altura de Jericó, que fica do outro lado do rio. Lá de cima você verá a terra de Canaã, que estou dando ao povo de Israel. Você vai morrer ali no monte, como Arão, seu irmão, morreu no monte Hor. Vocês dois foram infiéis a mim diante do povo de Israel, quando estavam perto das fontes de Meribá, não longe da cidade de Cádiz, no deserto de Sim. Vocês dois me desrespeitaram. Por isso você verá de longe a terra que eu estou dando aos israelitas, porém não entrará nela. Opa, peraí, apóstolo. Moisés era aquele que fez tudo e teve face a face com Deus. Mas ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. E não entrou à terra prometida. Deus levou ele no monte mais alto e mostrou a ele, falou: olha o que você está perdendo. Porque você desobedeceu uma ordem direta que eu falei para você. Qual era essa ordem? Vamos ler junto. Vamos ler junto. Amém? Vamos lá em Números 20, do versículo 6 em diante. Glória a Deus. Eu quero que você entenda bem a palavra de Deus. Eu não quero que se escape nada, nem que nada fique turva. Para que você fale: eu não entendi. Porque nós somos assim. Muitas vezes nós vamos a um culto e nós saímos e falamos: eu não senti nada. Porque você não quis sentir. Porque a palavra, ela é viva e eficaz. Amém? Lá em Números 20, do versículo 6, diz assim: então Moisés e Arão saíram dali onde o povo estava e foram para a porta da tenda sagrada. Eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e a glória do Senhor apareceu. Que tremendo! A glória de Deus. Aleluia! E o Senhor disse a Moisés: pegue o bastão, o cajado que ele tinha, que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo, e na frente de todos eles dê a ordem à rocha. Escutou? Dê ordem à rocha. Aleluia. E dela sairá água. Dê ordem, fala. Fala a rocha, e da rocha vai sair água. Aleluia. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha. E Moisés disse: agora escute, gente rebelde. Será que vamos ter que fazer sair água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão e saiu muita água, e o povo e os animais beberam. Porém, o Senhor disse a Moisés e a Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-lo para a terra que prometi dar a eles. Aleluia! Por que então Moisés, que fez tudo, que teve face a face com Deus, numa pequena ira dele, perdeu a terra prometida? Você sabe que através da tua ira, do teu nervosismo, você está perdendo bênçãos do Senhor para a tua vida? Você sabia disso? Porque Deus dá a ordem para que a gente venha cumprir. Estou falando de vasos. Estou falando de chamado de Deus.
Estou falando com obreiros. Estou falando com pastores, pastoras, missionários, missionárias, apóstolos, que não têm obedecido aquilo que Deus tem falado. Tem deixado o seu nervosismo, a sua ira. Tem deixado palavras torpes sair da tua boca. Você pode perder a tua salvação. Você está fazendo a sua maneira de qualquer jeito. Deus nos ensina na sua palavra. Tudo quanto fizeres, faça como se fosse para Deus. Se você vai servir a um mendigo, faça como se fosse para Deus. Se você vai falar com a sua esposa ou com o seu esposo, fale como se fosse para Deus. Você não tem feito isso. Você tem humilhado, você tem xingado, você tem maltratado, você tem desonrado, tem chamado de palavras que não deveria ser chamado. Talvez o seu esposo, a sua esposa é uma mulher e um homem de Deus. E você tem tocado no chamado e no ministério. E a palavra também me ensina. Ai daqueles que tocarem num dos meus pequenininhos. Ai daqueles que tocarem num dos meus ungidos. Como nós estamos tratando? A presença do Espírito Santo tem vazado azeite de vasos. Tem rachado vasos. Tem saído azeite. Tem perdido o primeiro amor. Não tem mais temor. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. O princípio da sabedoria. Você diz que é sábio, mas você não teve mais temor a Deus. Então você não é sábio. Porque sábio é aquele que ouve e faz aquilo que Deus quer que se faça. Nós vemos aqui a palavra do Senhor falando desse profeta. E falou que nunca mais houve profeta como ele. Mas por um nervosinho, por um deslize, ele perdeu a terra prometida. Deus não é Deus de mentira. Ele diz na sua palavra. Deus não é homem para que minta. Sabe por quê? Porque nós, homens e mulheres, somos mentirosos. Mas mentimos para Deus na maior cara de pau. Falamos que queremos servir a Deus, mas não é assim. Nós servimos quando nós queremos. Hoje eu estou bem, hoje eu vou louvar a Deus. Hoje eu estou bem, eu vou gravar a Deus. Hoje eu estou bem, eu vou falar de Deus. Hoje eu estou bem, então eu vou fazer. Mas não é assim. Quando nós somos chamados, como Paulo falava, aprendi. Tendo as coisas e não tendo. Aprendi a fazer tudo quando estou bem e quando não estou bem. Porque é um chamado de Deus. Mas nós temos perdido azeite. Nós temos deixado as brechas para que o inimigo venha entrar. Nós temos endurecido o nosso coração. Nós não queremos ouvir palavras. Muitas vezes, escute o que eu vou falar, homem de Deus. Escuta o que eu vou falar. Muitas vezes Deus não vai usar um estranho para vir te envergonhar. Deus vai usar a tua esposa, teu filho, alguém que está aí do teu lado para vir falar para você que você está errado. Que você não está mais na presença do Espírito Santo. Que você precisa voltar. E como nós temos que encher novamente o nosso azeite? Orando, buscando, meditando. Veja só quando a palavra do Senhor diz a Josué, não tira nenhum momento a palavra de Deus de você. Medita nela dia e noite. Assim você vai prosperar em tudo o que fizer. Nós queremos ser prósperos, mas nós não queremos a palavra de Deus. Nós
que estamos enganando a Deus? Não. Nada é oculto. Estamos nu na presença de Deus. Nada é oculto, nada é oculto na presença de Deus. Diante dele nós estamos nu. E ele vai trazer tudo a julgamento. Lá em Daniel 7, aleluia, ele diz para nós que começou o julgamento. Daniel 7, versículo 10, onde os livros serão abertos. E lá em Apocalipse, ele nos ensina que o livro da vida será aberto. Mas os livros primeiro serão abertos. E quando aquele livro estar aberto, estará tudo que nós fizemos. As boas obras e as más obras. Tudo. Tudo vai estar escrito lá. E depois estará escrito o teu nome no livro da vida. E o Senhor, ele nos diz que ele pode riscar o nosso nome de lá. Ele diz na sua palavra. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Ao que vencer, vestirei de roupas brancas. Ele diz. E de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida. Lê aquilo que estou falando, procura tudo na Bíblia, tudo aqui. E naquele momento, naquela visão onde eu estava no meio daqueles vasos, Deus falou para mim, você vai falar hoje, você vai falar, não é amanhã, é hoje, eu estou te dando essa visão hoje, eu quero que você passe hoje. Hoje o meu povo tem que se converter, hoje o meu povo tem que largar essa velha criatura, esse velho homem. Hoje o meu povo tem que voltar, sair da prostituição, sair do engano, sair da promiscuidade, sair do que não está edificando a sua vida espiritual. Hoje o meu povo tem que viver novamente a palavra. Hoje o Senhor diz, acorda. Muitos estão dormindo, muitos estão brincando. Deus não brinca. Ele falou a Moisés, você não vai entrar, e ele não entrou. Cuidado. Cuidado com o que você está fazendo. Cuidado o que você está fazendo, como você está fazendo. Você pode ser usado por Deus, porque Deus é misericordioso. Você pode subir no altar, pessoas são curadas, pessoas podem ser libertas, porque Deus não revoga o dom nenhum chamado. Mas você pode perder a terra prometida, porque você está brincando com as coisas de Deus. Aleluia. Moisés, ele conduziu aquele povo, Deus não revogou, Deus não, naquele momento não falou para ele, Moisés, devolve o cajado, aleluia. Deus não falou, Deus deixou. E naquela trajetória, várias vezes ainda Deus falou com Moisés. Várias vezes Deus apareceu a Moisés. Deus não revogou. Mas Deus cumpriu com Moisés aquele que tem falado. Fez ele subir, olhar aquela terra linda, aquela terra maravilhosa. Aquela terra que Deus prometeu, aquele povo entrou, mas Moisés não entrou. Como você está hoje? Para de brincar com as coisas de Deus. Se converta, se arrependa. O orgulho tem tomado conta da tua vida. Você não consegue liberar perdão. Você não consegue pedir perdão. Porque você, se realmente está na presença do Senhor, você vai ser uma pessoa próspera, uma pessoa que não vai guardar rancor, uma pessoa que não vai ser maldizente, você não é uma pessoa que maltrata. Muitos estão subindo num altar sagrado e o azeite tem vazado. Muitos estão fingindo uma coisa diante do ser humano. E não tem vergonha de Deus, não tem medo, não tem temor. O Senhor, ele diz, não tenha medo
medo daquele que pode matar somente a tua carne. Tenha medo de mim, que posso mandar você para o inferno. Se arrependa. Busca verdadeiramente a tua libertação. Deus já tem libertado você. Mas você não quis se desapegar das coisas. Você não quer se desapegar. Você diz, não, eu sou assim. Não, Deus tem transformado. O Senhor, Ele diz para nós, eu tiro o coração de pedra e coloco um coração de carne, para que sejam adoradores meus. Deus já tirou o teu coração de pedra. Deus já quebrou toda a maldição que foi lançada sobre a sua vida. Deus, Ele te escolheu lá no meio. Mas você tem voltado. Tem pastores, pastoras que estão em adultério. Sobem num altar, pregando uma coisa que não vive dentro da sua vida particular, dentro da sua vida de casamento. Tem pessoas que têm pregado uma coisa que não vive. Deus, Ele não revoga, Ele diz que Ele nunca vai te envergonhar. Só que uma coisa Ele vai fazer, Ele vai tocar. Ele vai ter que quebrar novamente. Ele vai tocar, Ele vai quebrar, Ele está te alertando, Ele está te avisando, se arrependa. Começa a buscar novamente como antes você buscava. Começa a fazer o que Deus colocou para você fazer. Porque Ele deu uma ordem direta a Moisés. Ele falou, vai e fala a pedra. Deus tem falado para você fazer as coisas dele com amor. Você não tem feito com amor, está vazando azeite. Você não tem mais cuidado das coisas de Deus, como Deus tem te pedido. Tem vazado azeite. Tem vazado azeite. Nós deixamos palavras de palavrões chegar até a nossa boca, ofendendo pessoas. Nós falamos da palavra de Deus, mas não vivemos. Nós queremos que os outros vivam, mas nós não vivemos. Nós, como somos exemplo para outras pessoas, a palavra de Deus diz que nós somos como se fosse que você vai no espelho, olha a tua imagem, daqui a pouco você se esquece. Nós não devemos ser somente ouvintes. Você não tem que querer que os outros se convertam, você tem que querer se converter, aleluia! Aleluia! Outros podem ir e você pode ficar, você pode não entrar na terra prometida. Tem bênçãos que estão sendo trancadas pelo teu orgulho. Você se tornou uma pessoa orgulhosa. Você se tornou uma pessoa dura, amarga. Você tem afastado pessoas do teu lado. Antes pessoas queriam ficar perto de você, hoje as pessoas quando vê você vindo se esconde. Porque você se tornou uma pessoa amarga. E você não tem visto isso. Você tem falado, não, eu prefiro ficar no meu canto, não. Você não tem entendido o mistério de Deus. São pessoas que você está afastando do teu lado. É difícil nós reconhecermos nossa falha, porque nós somos ser humano, somos movidos a um orgulho, e o orgulho não nos leva a nenhum lugar. O orgulho não nos leva à salvação. Você tem colocado o teu orgulho na frente das coisas de Deus. Não tem mais ouvido ao Espírito Santo. Quando pessoas vêm através do Espírito Santo para falar para você algo, você imediatamente já joga 5 pedras.
Antes de você receber, você já joga as 5 pedras. Porque você não tem mais entendido a voz do Espírito Santo de Deus. Há vasos que estão perdendo azeite. O Espírito Santo de Deus me coloca nesta manhã para que você volte novamente. Deus, ele não tira aquilo que ele te deu. Deus, ele não tira o seu chamado. Deus, ele não tira os dons que ele deu para você. Mas você pode perder a tua salvação. Porque você tem se fechado. Você tem fechado o teu coração. Você tem buscado novamente a se prender. Você tem buscado as correntes para amarrar os seus pés, amarrar as tuas mãos daquilo que Deus já tem tirado de você. Você novamente buscou. Para. Não brinca mais. As mãos do Senhor, ela pesa. Ela pesa de uma maneira tremenda. É tempo de se arrepender, tempo de voltar, de buscar, começa novamente. Não faz jejum de qualquer jeito. Tem pessoas que fazem jejum de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tem pessoas que não oram mais como antes orava. 5 minutos é muito e pronto. Isso não é comunhão com o Espírito Santo de Deus. Comunhão com o Espírito Santo é você querer ficar perto do maravilhoso. É você ficar perto dele. É pedir proteção pela tua casa, tua família. Oh, aleluia, Deus. Vamos voltar novamente a encher os nossos vasos. Vamos encher novamente da presença do Espírito Santo de Deus. Como eu falei para você que eu via vaso cheio, não cheio totalmente, mas a mais um pouquinho, e outros estavam vazios, e outros tinham um pouquinho. Isso era a presença do Espírito Santo, e muitos estavam rachados. E eu olhava aquele vaso, e aquele vaso já com a boca já caída no chão, a boca do vaso caída no chão. Eu falava, Senhor, o que é isto? E o Senhor falou, muitos estão falando da carne, já não estão falando no Espírito. Muitos têm deixado que a carne fale mais alto que a minha voz. E eu acordei, me sentei e eu chorei. E hoje, nesta manhã, eu compartilhei isto com a missionária Edileuza. Eu compartilhei isto porque ela é uma intercessora. Desde o ministério começou, ela está comigo, ela sempre ora, ela não tem me abandonado. É uma das que não tem abandonado de orar. Sempre está comigo, porque Deus sempre coloca pessoas do teu lado, aquela que é fiel, aquele que está lá contigo orando. E a missionária Edna, ela é mais que uma missionária. Para mim, ela é uma irmã em Cristo Jesus. Amo ela de coração. Aprendi a respeitar ela e ter um amor, um carinho. E assim estamos nesses 6 anos de ministério. E hoje eu compartilhei com ela. E no momento que eu compartilhei só um pouquinho, eu falei para ela, eu vou gravar e eu vou ter que enviar e vou obedecer ao Espírito Santo. Muitos vão ficar irritados, muitos vão sapatear, muitos vão escandalizar, muitos vão falar que é da carne. Mas eu vou ter que falar. E nesse momento que eu compartilhei com ela, ela falou, é forte, apóstolo, é forte. Se converta. Volta ao primeiro amor. Tenha temor a Deus. Tenha medo daquele que pode te enviar para o inferno, daquele que pode matar a carne. Eu falo para você de uma coisa, irmãos. Aquele Salmo 23, no versículo 4, onde diz para nós que nós já passamos por vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, eu já passei pelo vale da sombra da morte. O inimigo já chegou no ponto de querer levar a minha vida, mas Deus tinha promessa sobre a minha vida. Passei pelo vale da sombra da morte, mas hoje eu estou aqui
para falar que não temos que ter medo daquele que pode matar nossa carne. Não tenha medo do homem, não tenha medo da mulher. Tenha medo de Deus. Tenha temor a Deus, aquele que pode nos enviar para o inferno. Não perca a terra prometida. Para de perder as tuas bênçãos, porque você tem feito a tua maneira. Não. Se o que está te atrapalhando, começa a pedir ao Senhor, me ajuda, Senhor, a me libertar mais disso. Me ajuda, Deus. Deus, Ele nos ajuda, mas nós também temos que querer. Talvez se você estava em adultério, talvez você estava traindo seu esposo, sua esposa, e você está em cima de um santuário. Peça perdão a Deus. Volta novamente com a sua esposa, seu esposo. Há tempo de se arrepender. Talvez você é levita da casa de Deus. Talvez quando você termina o culto, você vai e bebe, se prostitui. Não faz mais isso. Talvez você é líder religioso e sobe num altar pregando uma coisa que você não está vivendo na tua casa. Começa a pedir ao Espírito Santo de Deus te ajudar. Senhor, me ajuda novamente a me consertar, porque o Senhor já tem me libertado e eu preciso buscar. Começa novamente a trazer um pedacinho do céu para a tua casa. Começa a ter comunhão novamente, começa a buscar novamente, começa a orar, começa a subir ao monte, não é por obrigação, é um livre-arbítrio, você tem que querer, porque se você não quer, Deus não revoga nada. Você vai, como eu falei para você vai continuar pregando, você vai continuar libertando as pessoas, você vai continuar curando as pessoas em nome de Jesus, porque nós somos só vasos, né? O oleiro é ele, nós somos só instrumento, porque nada é nosso, nada nos pertence, porque ele vai chegar, o dono vai voltar e ele vai requerer das nossas mãos como nós usamos esses dons. Ele vai ter tudo escrito nas mãos dele e aí nós prestaremos conta de tudo, daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós comemos, tudo. Tudo nós prestaremos conta. Porque o Senhor, de tudo, Ele vai voltar. Tudo é emprestado aqui para nós. Nós não somos daqui. Mas nós vivemos como se fôssemos daqui. Damos desejo à carne. Sendo que a palavra de Deus diz que nós devemos viver no Espírito. Quem vive no Espírito, ele já não quer mais as coisas da carne. Você tem. Mas você tem o domínio próprio de todas as coisas. E você vê que Moisés, ele não teve domínio naquele momento, ele não teve domínio próprio. Ele poderia ter domínio próprio, mas ele não teve. Domínio próprio é você vencer os desejos da carne. Domínio próprio é os desejos que vêm da ira, das palavras. Os desejos que vêm da parte das tentações carnais, do adultério, da prostituição. Você ter domínio próprio. O Senhor, Ele diz na sua palavra que isso Ele nos dá. São fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo. Mas se você não está no Espírito Santo, como você vai ter o fruto do domínio próprio? Não tem como. A velha criatura, ela vai voltar, é a tendência disso, vai ter que voltar, porque você não está dando o fruto do domínio próprio. Se você não está se enchendo do Espírito Santo de Deus, não tem como você ter domínio próprio. É qualquer coisa é ira, já é nervosismo, já perde o controle e já não quer ouvir. Isso não é fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo é você ouvir, entender, esperar e depois fazer. Esses dias eu mandei uma frase no grupo da igreja e coloquei onde o Espírito Santo falou muito comigo. Que muitas vezes nós devemos perdoar as pessoas que nem têm coragem de nos pedir perdão. Por quê? Porque nós vivemos em amor. O amor, ele não maltrata, o amor, ele não xinga, o amor, ele não destrói, o amor é paciente. Se nós falamos que temos o amor, então nós devemos fazer isso. E orar por aquelas pessoas que não têm isso. Hoje o Senhor vem e nos fala dos vasos.
Hoje o Senhor nos dá oportunidade de arrependimento. Hoje o Senhor está nos dando oportunidade de voltar ao primeiro amor. Não é impossível. Tudo é possível para aquele que crê. A palavra isso me ensina. Que tudo é possível para aquele que crê. Se alguma coisa está tirando a tua atenção, então começa hoje a querer mais de Deus. Se você passa 2, 3 horas no teu celular, começa a passar mais tempo na tua Bíblia. Medita nela, porque esses são são bens para os seus ossos, para ter a saúde, diz o Senhor para nós, que a palavra de Deus são vida. Ele é o pão da vida. São alimento para a nossa vida espiritual. Amém? Glória a Deus. Tem vasos que estão quebrados. Tem vasos que vão ser tratados. Esta é a mensagem que eu trago nesta manhã. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você está conhecendo verdadeiramente a Deus? Você está querendo ser liberto verdadeiramente? Ou você está deixando as brechas para que Satanás venha fazer o que ele quer? Porque nós vemos hoje que Deus está nos dando oportunidade. Assim eu agradeço, quero orar neste momento. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai amado, estas são as palavras que o Senhor hoje me colocou para passar, Pai. Hoje, Pai amado, através do Teu Espírito Santo de Deus, fui visitada nas madrugadas, Pai querido. Fala conosco, Senhor, e confirma, Senhor, Pai amado, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nós venhamos, Senhor, a ser vasos para a honra, Senhor, não vasos para a desonra. Que não venhamos a envergonhar o Teu nome, Senhor. O chamado e o ministério que o Senhor tem dado a nós, Senhor, que nós venhamos, Senhor, com honra demonstrar isso a Ti, Senhor, não ao homem, Pai, mas a Ti, Pai. Porque nada é oculto na Tua presença, Pai. Tudo o Senhor vê, tudo o Senhor sabe, Pai. E hoje, Pai querido, que as Tuas bênçãos sejam derramadas por todos aqueles que irão ouvir, Pai querido, este áudio, este vídeo, Pai. Alcança, Pai. Alcança as pessoas, Pai. Alcança, Pai querido, Pai amado, líderes espirituais, Pai. Para que venha verdadeiramente a se converter dos seus maus caminhos. E assim poder herdar, Pai querido, a terra prometida que o Senhor tem para nós. Pai querido, que o Senhor venha me usar sempre, Senhor, como um canal de bênção para outras pessoas. E assim também receber de Ti aquilo que o Senhor tem, Pai. Em nome do amado Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Fica com a paz do Senhor Jesus. Quando o Espírito Santo me der outra visita, eu estarei aqui novamente. Porque quero ajudar a você ir comigo para o caminho da salvação. Amém? Glória a Deus.